Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de São Pio X. Nós hoje vamos dar continuidade, então, nós vamos ver o capítulo 6 dos pecados ou vícios capitais e de outros pecados mais graves. Então, nós vamos ver essa parte do Catecismo que São Pio X vai falar de pecados que se caracterizam por vícios, ou seja, que possuem uma maior constância na prática de uma pessoa, que se torna um vício de tal modo que a pessoa não consegue se livrar facilmente dessa prática. Então, nós vamos dar início à nossa reflexão na questão 956. O que é, então, o vício? O vício é uma disposição má, ou seja, é uma tendência, uma inclinação, uma espécie de segunda natureza da pessoa, que faz com que essa pessoa pratique atos que são contra a lei de Deus, que são más em si mesmos, que ferem a natureza, né? Por ser contra a lei de Deus, portanto, contra nós próprios. É uma disposição má, então, para o pecado, né? Essa disposição da alma em praticar o mal, que leva a alma a fugir do bem, ou seja, daquilo que é correto, e a leva a fazer o mal, que é praticar um pecado, um vício, algo que faz mal à natureza. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, dificilmente ela consegue se livrar desse hábito, desse vício, e causa mal à saúde dela. Da mesma forma, quem é viciado em cigarro ou drogas, também sente essa atração, essa inclinação a praticar, a repetir esse ato pecaminoso, e que acaba prejudicando também a sua saúde, além de ofender a Deus, que é o autor e princípio da natureza humana, e causada pela frequente repetição dos atos maus. Essa frequente prática de atos maus faz com que a pessoa se torne rotina para ela praticar o mal, praticar aquele hábito, né? Tanto que chega um ponto que a pessoa fica dependente química daquele tipo de situação, de comportamento. E ela sofre dificuldades, então, para agir contrariamente àquele princípio, àquele ato. Então, 957. Que diferença há entre pecado e vício? O vício, nós sabemos que é um pecado, mas que diferença há entre o pecado em si e o vício? São Pio X, então, vai dizer que o pecado, a diferença está que o pecado é um ato que passa, ou seja, é um ato esporádico que você cometeu em algum momento da sua vida, né? Por exemplo, você acabou se irritando e blasfemou, mas não é uma coisa que você tem o hábito rotineiro de todos os dias blasfemar. Esse é o pecado, algo que acontece de vez em quando, que não faz parte da tua rotina. Enquanto que o vício é o mau hábito contraído de cair em algum pecado, ou seja, naquele específico pecado. Por exemplo, a pessoa que é viciada em blasfemar, ela vai constantemente blasfemar, vai se tornar uma prática rotineira dela. Da mesma forma que a pessoa que é viciada em álcool, em droga, em sexo, em pornografia, são vários tipos de vícios que nós podemos adquirir, e a pessoa fica atraída a esse pecado pela constante repetição desse comportamento. Vira uma espécie de segunda natureza, a pessoa tem facilidade, uma inclinação muito grande para cometer aquele pecado, aquela tendência. E nós vamos ver então quais são esses vícios que se chamam capitais. Nós sabemos que são 7, então, os vícios capitais. Assim como são 7 as virtudes, né? Os dons do Espírito Santo, são 7 também os pecados capitais, que são os opostos, então, às virtudes. Os vícios se chamam capitais, são 7. O primeiro deles, a soberba. Tem a ver com o ego, com o orgulho, né? Com a alma. Segundo vício capital,
a avareza, que tem a ver com adquirir posses, ter bens. Terceiro vício capital, a luxúria. A luxúria tem a ver com o prazer, com o sexo. A ira tem a ver com essa concupiscência irascível, que é um pecado capital também. A pessoa acaba pecando por essa tendência a destruir a pessoa, né? A ira faz com que você deseje o mal, projete a ira sobre a pessoa. O quinto vício capital, a gula, que tem a ver com o comer, o beber, coisas requintadas, saborosas, buscar o prazer pelo paladar e comer em excesso também. Sexto pecado capital, a inveja, daquilo que a pessoa possui de dons. Outras pessoas possuem dons espirituais ou materiais que você tem inveja e gostaria que fosse teu. Sétimo pecado capital, a preguiça, que é essa indolência, essa má vontade, falta de energia de agir, de praticar, de trabalhar. Então são os 7 pecados capitais, que são vícios, né? Que acabam se tornando hábitos em nossa vida, e que esses pecados, então, vão ser explicados, então, por São Pio X, como que nós fazemos para vencer, então, esses pecados capitais. Como vencemos esses vícios, então? Os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática das virtudes opostas. Agora ele vai citar quais são, então, as virtudes opostas dos 7 pecados capitais. Assim, a soberba a gente vence com a humildade. O oposto da soberba é a humildade. Não se elevar ali acima do que você é. A avareza nós vencemos com a liberalidade. Ou seja, em vez de você segurar teus bens, tua posse e acumular, você vai ser liberal, você vai doar, você vai dar esmola, vai ajudar outras pessoas, vai fazer caridade com aqueles que precisam. Contra a luxúria, então, o próximo pecado capital, se vence a luxúria, o sexo desregrado, com a virtude da castidade, ou seja, a abstinência, viver o celibato, né? Pessoa que se guarda. Como que se vence, então, a ira? A ira se vence com a paciência, essa virtude que faz com que você suporte as fraquezas do próximo sem pecar, sem se revoltar, sem querer destruí-lo e ofendê-lo. A gula. Nós vencemos o vício da gula com a virtude da temperança. Ou seja, você vai comer o necessário. Você não vai comer até doer a sua barriga. Você não vai comer pelo prazer simplesmente do sabor das coisas, né? Você vai comer porque é necessário para a tua saúde e para a tua vida. Inveja. Como se vence a inveja, então? Com a virtude da caridade. Em vez de você querer tomar posse do que tem o próximo, dos bens espirituais ou materiais físicos que ele tem, você vai, ao contrário, desejar o bem para o seu próximo. Se você puder ajudá-lo ainda a crescer e se edificar, para que ele tenha mais aquilo que ele já possui. E o último pecado capital, a preguiça. Se vence, então, com a diligência, ou seja, aquele empenho e um fervor no serviço de Deus. E a pessoa que é preguiçosa nas questões espirituais, mas também nas questões do dia a dia, na prática dos trabalhos necessários do dia a dia. Tem pessoas que preferem dormir a atender às necessidades básicas da sua vida. Trabalhar, limpar sua casa, conquistar o seu alimento. E a preguiça, então, se vence com essa diligência, com esse esforço, para que a pessoa possa se libertar desse vício. Então, essas são as 7 virtudes
que nós podemos usar e devemos para combater os 7 vícios capitais. Agora, São Pio X, no número 960, vai dizer por que se chamam esses vícios de capitais. Por que são chamados capitais? Chamam-se capitais esses vícios porque são a fonte, ou seja, eles são como que a raiz de onde surgem todos os outros vícios. Desses 7 vícios, você vai conseguir, então, todos os tipos de pecados emergem de um desses 7. Ele é como que a cabeça, e todos os demais pecados ou vícios vão surgir desses 7, de um deles pelo menos. E eles são fonte e também são a causa, né, de outros vícios e pecados, como eu acabei de falar. Por isso são chamados capitais, porque são como que o centro de onde irradiam todos os demais pecados, desses 7 tipos de pecados. Questão 961. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Jesus, no Evangelho, vai falar que existem pecados que não vão ser perdoados nem nessa vida, nem na vida futura. E ele chama esse pecado de pecado contra o Espírito Santo. Então, esses pecados que agora São Pio X vai enumerar, são pecados que a pessoa vai se condenar eternamente, porque não existe perdão para esse tipo de pecado. Por quê? Porque é uma forma que a pessoa encontra de rejeitar a misericórdia de Deus ou desprezar a justiça divina. São 6, então, os pecados contra o Espírito Santo. O primeiro pecado contra o Espírito Santo é aquele que a pessoa se desespera da salvação. Significa que a pessoa se considera indigna de receber o perdão de Deus. A pessoa perde a esperança de se salvar, como se Deus não a quisesse junto dele. Ou se encontra, se acha tão ruim que Deus não vai te perdoar teu pecado, porque o seu pecado é muito grave. Isso é um desespero, a pessoa não espera mais ser salva, já se diz como condenada. E se a pessoa está nesse estado de espírito, de alma, e morrer nesse estado, ela não recebe o perdão de Deus, a misericórdia, porque ela mesma já se condenou, se afastando de Deus para sempre. Segundo pecado contra o Espírito Santo, presunção de salvar-se sem merecimentos. Esse é um pecado muito grave e muito comum entre algumas seitas por aí, que a pessoa, a famosa frase, aceita Jesus e você vai ser salvo. Simplesmente tendo fé, acreditando. No entanto, isso é presunção. A pessoa acha que vai se salvar sem fazer nenhuma obra boa, sem nenhum amor ao próximo, sem nenhum amor a Deus, simplesmente por dizer, eu creio, eu aceitei Jesus, né? E a pessoa fala assim, eu estou salva, Deus não vai me condenar. Eu não matei, não roubei, não fiz nada de grave. E a pessoa já se considera salva, nunca se questionou se ela realmente está correndo o risco de se salvar ou se condenar. E, portanto, a pessoa não se empenha em buscar a sua salvação, se esforçar. E nós vemos que Jesus no Evangelho vai dizer assim, quando os apóstolos pedem para ele, Senhor, são muitos ou poucos os que se salvam? E Jesus disse, nem que eram muitos, nem que eram poucos. Jesus disse simplesmente, esforçai-vos para se salvar, para entrar pela porta. Significa que não sejam presunçosos de achar que vocês já estão salvos, né, e nem relaxem demais, nem se desesperem. O pecado de presunção, na verdade, é um pecado que despreza a justiça divina, a rebaixa, e ao mesmo tempo é um desprezo também da misericórdia divina, né? E o terceiro pecado contra o Espírito Santo, que é aquela pessoa que combate a verdade conhecida. Por exemplo, a pessoa sabe os 10 mandamentos da lei de Deus, todos eles, e, no entanto, ela voluntariamente, porque quer, ela combate essa verdade. Há muitas pessoas que combatem a Igreja Católica
né, combatem a igreja porque não gostam do clero, mesmo sabendo que a igreja de Cristo é a igreja católica, a igreja fundada por Jesus. São pessoas que combatem a igreja, combatem a verdade, combatem a autoridade sacerdotal, do clero, e assim também outras verdades, né? E essas pessoas combatem essas verdades voluntariamente por malícia. São pecados de malícia e, portanto, a pessoa não tem ignorância, não está pecando por ignorância, mas por maldade. E por isso ela se fecha à graça de Deus, se fecha à misericórdia, e, portanto, é um pecado contra o Espírito Santo, que é a própria verdade. Então a pessoa está sendo mentirosa, está combatendo a verdade, está agindo como Satanás. Portanto, ela acaba se condenando. Esse tipo de pecado não consegue perdão na hora da morte, no seu juízo. Quarto pecado contra o Espírito Santo é aquela pessoa que tem inveja das graças que Deus dá a outra pessoa. Por exemplo, há irmãos que têm o dom da oratória, tem o dom da profecia, tem uns que têm o dom da visão das coisas espirituais, e há pessoas que podem ter inveja dessas pessoas que têm dons. Nós sabemos que os dons são dados por Deus a quem Ele quer e quando Ele quer. E esses dons são dados para a edificação da igreja e para a santificação daquele que recebeu esse dom. No entanto, se a pessoa sente inveja, ela está sendo egoísta, está desejando algo para ela que é dom de Deus, né? Não é uma simples aquisição daquela pessoa que possui o dom, é o próprio Deus que está agindo através daquela pessoa. Portanto, é um pecado grave contra o Espírito Santo. E o quinto pecado contra o Espírito Santo, e que também não recebe perdão de Deus, é a pessoa que se fica obstinada no pecado. Ou seja, eu sou assim e vou continuar assim. A pessoa está no pecado, não teme o juízo, não teme a morte, não teme o inferno, ser condenada, está vivendo em pecado grave e mesmo assim diz não para Deus. Eu não vou me arrepender desse pecado que eu estou cometendo e vou continuar a praticar. Tanto faz qualquer vício, né? A pessoa não tem humildade de pedir perdão. Aquela pessoa que não vai lá no confessionário pedir perdão pelo pecado que cometeu. Também se fecha a graça por malícia e se fecha a salvação. E por último, sexto pecado contra o Espírito Santo é aquela pessoa que vai morrendo no final da sua vida e morre na impenitência final. É aquela pessoa orgulhosa, soberba, que chegou no fim da vida, não quer pedir perdão a Deus, não quer reconhecer que agiu mal durante a vida, que cometeu pecados, não tem contrição, não tem arrependimento. Quando alguém oferece a visita de um sacerdote para se confessar, para receber a comunhão, a unção dos enfermos, essa pessoa simplesmente nega, não quer saber de padre, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Morre na impenitência final, sem arrependimento, portanto, sem perdão e, portanto, privado da salvação eterna e vai acabar sendo condenada ao inferno. Então, esses são os 6 pecados contra o Espírito Santo, enumerados pelo Catecismo de São Pio X. Todos pecados graves, né? Porque nos impedem de receber a graça da misericórdia divina. E agora São Pio X vai pedir assim: por que se chamam esses pecados, particularmente pecados contra o Espírito Santo? Chamam-se esses pecados, particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia. É uma decisão, não é algo involuntário, por ignorância, por inocência. Não, a pessoa está cometendo por malícia, pura maldade, porque ela quer, sim, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio amor divino. Se a pessoa age com malícia, ela está agindo contrariamente, oposto, né, do próprio Espírito Santo, e, portanto, ela se fecha
a presença do Espírito Santo e a sua misericórdia. E agora, novamente, São Pio X elencar mais algumas questões. Quais são, então, os pecados que bradam ao céu e pedem vingança a Deus? Ou seja, existe mais uma série de pecados, além daqueles que nós já falamos, vícios e os pecados contra o Espírito Santo. Existem outros pecados que nós praticamos aqui, que os seres humanos praticam na Terra, e que são tão graves que invocam a ação divina, da justiça divina, ainda nessa Terra, ainda nessa vida aqui na carne, que bradam ao céu a vingança, a ira e a justiça divina. E São Pio X enumera 4 pecados que são gravíssimos, então, porque causam um mal muito grande. O primeiro deles, a afronta contra Deus, né? É o homicídio voluntário. São aquelas pessoas que orquestram, que planejam os detalhes e cometem o crime do homicídio. Matam alguém premeditadamente, planejadamente. São pessoas que desejam mal e projetam o modo como vão executar esse crime. É um homicídio voluntário, planejado. A pessoa quer e age, né? E tira a vida de outra pessoa ou de várias, né? Tantas pessoas que cometem atentados, né? Atentados terroristas, assassinatos, matadores de aluguel, esposas que traem e matam seus maridos. São vários casos que a gente vê hoje, né? Nos meios de comunicação, na mídia, de casos de homicídio voluntário. Esse tipo de pecado brada ao céu justiça, vingança. No Brasil, até pouco tempo atrás, eram 60 mil assassinatos por ano, ou seja, pessoas que eram mortas, né? Homicídios. Portanto, é uma multidão de gente sendo morta todos os anos. Segundo pecado que brada ao céu são os pecados impuros contra a natureza. Ou seja, pecado impuro tem a ver com sexo. E contra a natureza tem a ver que é contra a natureza, aquela que Deus criou. Deus criou homem e mulher como complementares. Tanto que Deus, da relação do homem e da mulher, dá fruto, surgem os filhos. No entanto, o pecado contra a natureza é a relação entre homem com homem, mulher com mulher. Esse pecado de homossexualismo e lesbianismo é um outro pecado gravíssimo diante de Deus, que causa e pede a Deus vingança, quebrada ao céu, assim como aconteceu na Sagrada Escritura com as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram punidas por Deus com o fogo e o enxofre, que varreu aquelas cidades da face da terra, e até hoje nem sabem direito onde estava aquela cidade. Não tem mais vida alguma naquele local. Terceiro pecado gravíssimo, então, quebrado ao céu, é a opressão dos pobres. Ou seja, pessoas que têm autoridade e poder oprimem aqueles pequenos e fracos, os pobres, mas principalmente os órfãos e as viúvas, porque são 2 classes de pessoas que estão desamparadas. Os órfãos, além de pequenos e dependentes dos pais, não possuem mais os pais para dar a subsistência básica deles. Estão sozinhos e largados no mundo. Não tem como conquistar a sua própria vida. E se alguém oprime ainda essa pessoa, essa criança, é um pecado grave que brada ao céu que Deus intervenha e faça justiça. E também com a viúva, que perde o seu esposo, né? E muitas vezes não tem filhos, fica sozinha no mundo, e oprimir órfãos e viúvas, então é um pecado grave que Deus olha com ira, né? Com desejo de reparar esse dano causado contra esses pequenos. E por fim, o quarto pecado quebrado ao céu por justiça é quando a pessoa não paga o salário do seu funcionário, aquele que trabalha para ele. É um pecado gravíssimo porque a pessoa trabalhou, se esforçou para conquistar o seu salário
que depois se transforma em comida para seus pais, para seus filhos, para sua esposa. É o meio que ela tem para se manter, sobreviver. E se o patrão não paga o salário, ele está cometendo mais uma vez um pecado gravíssimo que brada ao céu por justiça, né? Que é oprimir os pequenos, os fracos, né? Aqueles que necessitam daquele meio para subsistir. E por fim, então, nós vamos concluir o capítulo 6 com a última questão, 964. Por que se diz que esses pecados pedem vingança a Deus? Por quê? Disse que esses pecados pedem vingança a Deus porque diz o Espírito Santo e porque a sua malícia é tão grave e manifesta que provoca o mesmo Deus a puni-los com os mais severos castigos. Então, porque é um pecado gravíssimo, né? A malícia é tão grande que faz com que Deus, né, intervenha já com castigos para essas pessoas aqui nessa vida. Então, esse capítulo 6 que nós vimos hoje, que tratou então dos vícios, né, que nós vimos, os 7 vícios capitais, depois os pecados contra o Espírito Santo, os 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo e por fim agora os 4 pecados gravíssimos, então que bradam ao céu por justiça, por castigo. E assim hoje nós encerramos então essa parte do catecismo sobre os pecados e na semana que vem nós vamos ver a realidade dos novíssimos e de outros meios principais para evitar o pecado, né? Que vamos tratar então das questões últimas, que é aquela questão que vem com a morte, com o juízo particular que nós vamos passar diante de Deus no momento da nossa morte, e a sentença do juízo divino que nos vai determinar qual será o nosso destino eterno, ou no céu com os anjos e santos de Deus, ou no inferno com Satanás, os demônios e os condenados. Isso nós vamos ver a semana que vem, então, que são chamados pela igreja de novíssimos. Então, nós queremos agradecer a sua participação. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Fique com Deus, que São Pio X interceda e guarde cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com sua mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.